Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem, né? O objeto de estudo vai ser o de propriedades coligativas, certo? O que vem a ser, certo? As propriedades coligativas, certo? São propriedades com o ponto de solidificação, de ebulição, certo? Que dependem do número de partículas dispersas, lembrem disso, certo? Em certa quantidade de solvente, independe da natureza das partículas do soluto. Quando ele diz assim, e depende do número de partículas dispersas, o efeito coligativo ele vai ser cada vez maior, certo? Quanto mais for concentrada, ou quando tiver mais dissoluto, dissolvido, certo? Em um determinado solvente. O segundo tópico vai ser sobre a natureza do líquido, certo? O que é que vocês vão ter que observar aqui, né? Na descrição ele diz assim: em uma mesma temperatura, o éter e o álcool etílico têm maior pressão de vapor que a água, são mais voláteis do que a água. Ou seja, quando vocês analisam, aqui vou grifar para vocês, o éter etílico, o álcool etílico, certo? E aqui a água. Como o éter etílico e o álcool etílico eles têm pressão de vapor maior que a da água, eles fervem a uma temperatura menor, certo? Então o que é que vocês vão ter que ter em mente? Quanto maior a pressão máxima de vapor, menor é a temperatura de ebulição. Se vocês notarem aqui, vou grifar aqui para vocês, o éter 40 graus, o álcool 80 e a água ferve, certo? A 100 graus, tá ok? Ou seja, quanto menor a pressão máxima de vapor, maior o ponto de ebulição, tá ok? Aí, professor, o que é que vem a ser essa tal de pressão máxima de vapor, certo? Existe um equilíbrio entre dois estados, o estado líquido e o estado de vapor, certo? As velocidades com que a água passa para o estado líquido e que ela volta a condensar, passa a ser líquido de novo, certo? Ocorre a mesma velocidade. Aí o que acontece? A pressão que o vapor do líquido saturado exerce sobre esse líquido. Agora que vocês vão ter que ter em mente, como eu falei, né? Pressão máxima de vapor maior, ponto de ebulição que, certo? Menor. Pressão máxima de vapor menor, ponto de ebulição vai ser o que? Maior, certo? Aí se a gente levar para o nosso dia a dia, a gente sabe que a acetona, né, sem deixar o recipiente aberto, evapora fácil, certo? O vinagre, quando a gente abre na cozinha, ele já incendeia a cozinha, a gente já sabe que está mexendo em vinagre. O álcool também, por quê? Eles têm uma pressão máxima de vapor muito alta, já próxima de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Isso faz com que essa substância ela evapore facilmente. Aqui tem um quadro ilustrativo, certo? A temperatura em função da pressão em milímetro de mercúrio. Quando a água está em 0 grau congelada, a pressão dela 4,58. Quando está em 10, está em 9,21, certo? Quando ela passa para 25 graus, 23,8. Quando ela ferve, certo? A 100 graus, ela está 760. Quando aqui um líquido, ele vai ferver. Vocês devem anotar isso daí. Quando a pressão máxima de vapor for igual à pressão atmosférica, certo? Que é esse valor aqui, olha, ao nível do mar, certo?
Aqui tem só um diagrama, né, mostrando a relação da pressão máxima de vapor em milímetro de mercúrio com a temperatura de ebulição. Certo? Um líquido ele entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala a uma pressão externa, atmosférica. Na praia, que é o nível do mar, a água ferve aqui, olha. Vou grifar para vocês. 100 graus. Vou trocar aqui a cor. Certo? Em São Paulo, 98. Em La Paz, na Bolívia, 87. E no Monte Everest, 71. Certo? Então, o lugar, quando ele for mais alto, devido à influência da altitude, que a pressão lá em cima é menor do que uma pessoa que está na praia, por exemplo, diminui o ponto de ebulição, certo? Agora tem uma parte muito importante, certo? Que é o diagrama de fases. Olha, sólido, certo? Vou grifar aqui para vocês: sólido, líquido e vapor. Professor, o que é esse diagrama de fases? Já está dizendo, está indicando, certo? As fases do líquido, certo? Desculpe, da substância. O que é que vocês vão ter que ter em mente? Aqui, vou voltar aqui para a cor, certo? Que aqui no meio, certo? Nós temos um PT. Não é o partido não, é o ponto triplo. O que é esse ponto triplo? É um estado, certo? Que a substância ela se apresenta nos 3 estados físicos da matéria. Ele é sólido ao mesmo tempo que ele é líquido, ao mesmo tempo que ele é vapor, tá ok? Aí o primeiro efeito que nós vamos estudar aqui vai ser o da tonoscopia, certo? O que é esse efeito tonoscópico? É que vocês têm que olhar aqui. A gente vai reduzir a pressão máxima de vapor, que vocês já sabem o que é. A pressão exercida pelo vapor sobre a superfície do líquido, no solvente, certo? Quando adicionar um soluto não volátil. O que é esse soluto não volátil? Aqui nós temos a água pura. Olhe o tamanho da coluna, certo? O tamanho da coluna aqui é. Analise depois que a gente coloca um pouco aqui de açúcar. A coluna ela diminuiu de tamanho, isso quer dizer que a pressão ela diminuiu, certo? Aqui a definição é abaixamento da pressão de vapor de um líquido quando adicionado um soluto não volátil. A adição de sal, de açúcar, que é um soluto não volátil, que é um soluto que não tende a evaporar, ele atrapalha na evaporação desse líquido, certo? Desse solvente. Aí, como reduz a pressão máxima de vapor, olha, pressão máxima de vapor, ela cai. O que é que vocês já sabem? Que o ponto de ebulição, ele faz o que? Aumenta, certo? O segundo efeito é da crioscopia, certo? É o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido por meio da adição de um soluto. A diminuição da pressão de vapor do solvente devido à adição de um soluto leva à diminuição da temperatura de congelamento, certo? Nós sabemos que a água H2O ela começa a congelar a partir de 0 grau. Quando a gente adicionar, certo, um soluto não volátil, a nossa amiga água ela vai, por exemplo, menos 3 graus Celsius, certo? Vai congelar uma temperatura menor, tá ok? É o segundo efeito. O outro vai ser a ebulioscopia. É o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um líquido por meio da adição de um soluto não volátil, certo? A diminuição da pressão máxima de vapor do solvente devido à adição do soluto leva inevitavelmente ao aumento da temperatura de ebulição, certo? O que é que vocês vão ter que ter em mente? Água pura, tipo água destilada, ela ferve, né?
a 100 graus, certo? Se a gente pegar água mais sal, certo? Ela vai ferver, por exemplo, a 103 graus, certo? Aumenta o ponto de ebulição, tá ok? Aqui é uma parte um pouco quantitativa, certo? Que ele trata do efeito crioscópico, aqui, variação da temperatura de congelamento, o TC2, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, certo? E do efeito ebulioscópico, a mesma coisa, certo? A temperatura final menos a temperatura inicial, que é um valor que a gente vai encontrar de quantos graus variou isso daí, tá ok? E no segundo vídeo eu vou explicar a parte quantitativa, certo? Com ele aqui, a tonoscopia. Quando adicionamos um soluto não volátil, um líquido puro, a pressão máxima de vapor do solvente na solução P é menor do que P2. Isso acontece porque as partículas do soluto dispersas, certo? Do sal, do açúcar, as moléculas do solvente impedindo de passagem para o estado de vapor, tá ok?